Jó, capítulo 14, versículo 14. Agora, Jó está no Antigo Testamento e é o livro mais antigo do mundo. Não há nenhum livro conhecido no mundo tão antigo quanto o livro de Jó. E ainda assim, Jó faz uma pergunta que tenho certeza que incomoda muitos de vocês nesta noite. Ele faz uma pergunta com a qual todo grande filósofo já lutou. Ele faz uma pergunta com a qual todo grande pensador e intelectual em algum momento se depara. Ele faz a mesma pergunta que um dos maiores cientistas deste país me fez cerca de 3 semanas atrás. Ele disse que a ciência não sabe nada sobre isso, mas ele disse: isso me incomoda e me preocupa. Aqui está a pergunta: se o homem morrer, tornará a viver? Se o homem morrer, tornará a viver? O problema da morte e da vida, ou da vida e da morte. Você nunca pensou sobre isso? Você já foi a um funeral? Por alguns momentos você fica sério, reflexivo. Naquela noite você volta para casa, vai para a cama, pensa sobre isso. Um dia desses, vão me levar até o cemitério. Vão dizer algumas palavras sobre mim. Esse é o fim? Acabou tudo? Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. O nascimento é um evento feliz. A morte é um evento trágico e nós choramos. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, verá a lista de todos aqueles homens que viveram até ficarem velhos. Adão viveu 930 anos, mas morreu. Matusalém viveu 969 anos, mas morreu. Eu li sobre um homem no outro dia no Brasil que dizem ter vivido 134 anos, mas morreu. No fim de toda a vida está a morte. A vida é muito breve, diz a Bíblia. É uma história que se conta. É a lançadeira do tecelão. É uma flor que murcha. É como a erva que seca. Henry Wadsworth Longfellow expressou isso uma vez quando disse: a arte é longa e o tempo é fugaz, e nossos corações, embora firmes e corajosos, ainda assim como tambores abafados, batem marchas fúnebres rumo ao túmulo. E é exatamente para lá que todos nós estamos indo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Tu morrerás e não viverás. Agora, a grande pergunta é: você está pronto para se encontrar com Deus? Porque a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Existe algo depois da morte de acordo com este livro. Agora, mais uma vez eu digo, não posso te levar a um laboratório científico e provar isso para você, mas este livro ensina, de Gênesis a Apocalipse, que esta vida é apenas uma sala de preparação para a eternidade, a outra vida. O Antigo Testamento ensina isso, o Novo Testamento ensina isso, Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram isso. Se o homem morrer, tornará a viver? Essa é a pergunta que Jó fez. Essa é a pergunta que milhões estão fazendo nesta noite. E a resposta da Bíblia é um retumbante sim. Sim. A vida após a morte. Se o homem morrer, tornará a viver? Cícero, o grande romano, disse sobre esse assunto: não tenho mais do que conjecturas. Eu passei grande parte da minha vida buscando essa resposta. A senhora Roosevelt, Eleanor Roosevelt, em uma de suas colunas há alguns anos, disse que é instintivo para o ser humano acreditar na vida após a morte. E é mesmo. Você nunca encontra uma tribo em qualquer lugar do mundo, nunca encontra uma cultura, nunca encontra uma civilização em toda a história que não acreditasse em alguma forma de vida após a morte. E quando os primeiros pais peregrinos vieram para este país, pensaram ter encontrado algumas tribos na Nova Inglaterra que não acreditavam, tribos de indígenas que não acreditavam na vida após a morte. Mas logo descobriram, ao se comunicarem com eles, que acreditavam no campo de caça feliz. Sim, o homem, instintivamente, algo dentro dele diz que deve haver uma vida futura, deve haver algo além desta vida. Mas afinal há apenas uma pessoa com autoridade para falar sobre esse assunto.
porque ele veio do túmulo. Ele ressuscitou. E o nome dele é Jesus Cristo. Há cerca de 2 ou 3 anos tive o privilégio de ter uma entrevista com o chanceler Konrad Adenauer, em seu último ano no cargo de chanceler da Alemanha. Ele me havia convidado, eu estava pregando na Alemanha e ele me convidou para ir vê-lo. E eu não sabia por quê. Fiquei bastante surpreso e, é claro, lisonjeado com o convite. E eu fui. Ele me recebeu. Um homem grande, alto, um gigante, o homem que praticamente sozinho trouxe a democracia de volta à Alemanha depois da guerra. E eu me perguntava, o que esse grande homem quer de mim? A primeira pergunta que ele me fez foi esta. Ele disse, você acredita na vida após a morte? Eu disse, sim, senhor, acredito. Eu disse, acredito que a Bíblia ensina isso. Ele disse, eu também acredito. Ele disse, estou estudando a ressurreição de Jesus Cristo. E ele disse, quando eu deixar o cargo de chanceler, pretendo passar o resto da minha vida estudando a ressurreição de Cristo. Porque ele disse, se Cristo está vivo, há esperança no mundo. Ele disse, se Cristo não está vivo, não vejo nenhuma esperança de que a civilização possa ser salva. Não é algo impressionante? Sim, Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. E naquele dia, naquela manhã de domingo de Páscoa, naquela primeira Páscoa, quando Maria e Maria Madalena e Salomé foram ao túmulo esperando ungir um corpo morto, viram o anjo sentado ali e disseram, onde está Jesus? O anjo disse, ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu te digo nesta noite que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele não está aqui. Ele conquistou o túmulo. Ele está vivo. E senhoras e senhores, eu acredito que há mais provas de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos do que quase qualquer outro fato da história romana. Eu não acredito que exista um fato na história antiga tão bem comprovado quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Mas mesmo que não houvesse nenhuma prova histórica, nenhuma prova científica, e elas existem, eu ainda assim acreditaria, porque acredito que este livro é a palavra inspirada de Deus. E toda a igreja primitiva andava por toda parte pregando a ressurreição de Jesus Cristo. Foi isso que abalou o Império Romano. Que um homem havia ressuscitado dos mortos, que ele estava vivo, que a morte não pôde detê-lo. Cristo está vivo. Ele é um Salvador vivo. E mesmo assim, muitos de seus seguidores e cristãos vivem e agem como se ele estivesse morto. Ele não está morto. Ele está vivo. E a Bíblia diz que, em um determinado momento, com um sinal determinado, ele voltará a esta terra para estabelecer o seu reino. E que reino será esse? Será um mundo em que não haverá lágrimas, nem tristeza, nem morte. Não haverá sofrimento, não haverá guerra, não haverá forças policiais, não haverá exércitos. Será um mundo glorioso governado por uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo. Eu entreguei minha vida não a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. E estou seguindo um Salvador vivo. E Ele me deu uma canção para cantar. Ele me deu uma bandeira para seguir. Ele me deu algo em que acreditar. Eu tenho uma razão para existir. Eu sei de onde vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde estou indo. E você? Deus disse a Ezequias, ponha a sua casa em ordem. Você vai morrer agora. Você e eu vamos morrer. Porque veja, a Bíblia ensina que você e eu temos um corpo, mas vivendo dentro do nosso corpo está o verdadeiro você. Você é uma pessoa real. E essa é a parte de você que vive para sempre. Seu corpo vai para o túmulo. Mas você, o verdadeiro você, sua inteligência, sua memória, sua personalidade, vai viver para sempre e sempre.
De acordo com a Bíblia, você nunca morrerá. E você vai passar 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, em um de 2 lugares, segundo Jesus. Não segundo Billy Graham, mas segundo Jesus. Jesus falou muito sobre o céu, mas falou 3 vezes mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. Os outros escritores da Bíblia não falam muito sobre o inferno, mas Jesus falava sobre ele o tempo todo, no Sermão do Monte. Já ouvi caras dizendo, eu não acredito no inferno, eu vivo pelo Sermão do Monte. Bem, você nunca leu o Sermão do Monte. Jesus falou sobre isso. Agora, o que ele quis dizer com isso? Ele disse, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que ele quis dizer com isso? Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo que o inferno nunca foi feito para o homem. Ele está dizendo que Deus nunca mandará ninguém para o inferno. Se o homem vai para o inferno, ele vai por sua própria escolha. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Deus nunca quis que o homem fosse para lá. E Deus fez tudo ao seu alcance para te manter fora de lá. Ele até deu seu filho para morrer naquela cruz para te manter fora de lá. Porque veja, quando Deus te criou, Ele te fez um ser moral livre. Você pode viver o tipo de vida que quiser. Você pode viver uma vida boa, pode viver uma vida má. Você pode quebrar as leis de Deus, pode obedecê-las. Você pode sacudir o punho na face de Deus e não há nada que Deus possa fazer. Porque ao te criar, Ele te deu o dom da livre escolha. Você não é um robô em que se aperta um botão e você obedece. Você tem o direito de resistir a Deus, de rejeitar a Deus. Mas a Bíblia diz que apesar da nossa rebelião e rejeição, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu seu Filho para morrer pelos teus pecados. E quando Cristo morreu naquela cruz, nós não entendemos tudo o que aconteceu ali, mas sabemos uma coisa, que Ele tomou o inferno e o juízo que você e eu merecíamos. Por causa dos nossos pecados, Ele os levou naquela cruz. E é por isso que aquela expressão terrível saiu de seus lábios. Deus meu, por que me desamparaste? Porque veja, o verdadeiro significado do inferno é a separação de Deus. E naquele momento terrível, uma sombra passou entre Deus Pai e Deus Filho. Pela primeira vez desde que a eternidade começou, Cristo estava morrendo por você. E Ele sofreu as angústias do inferno. Ele se tornou culpado de mentira. Ele se tornou culpado de calúnia. Ele se tornou culpado de inveja. Ele se tornou culpado dos pecados mais sujos e imundos. E quando esses pecados entraram em sua alma, os seus pecados e os meus pecados entraram em sua alma, Deus não pôde olhar. Porque Deus não pode olhar para a iniquidade. Deus é tão santo.